A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de quinta-feira, 11 de setembro de 2025, tem como título: Viva e ande no Espírito. O texto bíblico se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Queridos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e de ensinamentos para a vida cristã. Dentre os muitos versículos que nos inspiram a seguir a vontade de Deus, Gálatas 5,25 é um dos mais importantes, pois ele nos lembra que, se vivemos pelo Espírito, devemos também andar pelo Espírito. Mas qual é o significado dessa passagem? Em resumo, queridos, ela nos ensina que, como cristãos, nós não podemos nos limitar a apenas crer em Deus. É preciso que a nossa fé se manifeste em nossas ações e escolhas diárias. E isso só é possível quando somos guiados pelo Espírito Santo. A história por trás desse versículo começa com o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Gálatas. Ele estava ali preocupado com a influência de alguns falsos mestres que estavam ensinando aos cristãos da região que a salvação dependia de seguir a lei judaica. Paulo sabia que isso não era verdade e que a salvação só poderia ser alcançada pela fé em Jesus Cristo. Por isso ele escreveu a carta para reafirmar a verdadeira mensagem do Evangelho e encorajar os cristãos a permanecerem firmes na sua fé. E em Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre a liberdade que temos em Cristo e como devemos usá-la para servir uns aos outros em amor. Mas ele também alerta que essa liberdade não deve ser usada como uma desculpa para pecar. Em vez disso, devemos viver de acordo com a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E é nesse contexto que ele escreve o versículo 25. Para entender melhor o que Paulo quer dizer, é preciso lembrar que na época em que ele escreveu a carta, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre todos os cristãos. Isso só aconteceu no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2. Mas mesmo antes disso, o Espírito Santo já agia na vida dos crentes, capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus. E é essa capacitação que Paulo está se referindo quando diz que devemos andar pelo Espírito. Em outras palavras, devemos permitir que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas da nossa vida, desde as decisões mais simples até as mais complexas. Isso significa que devemos buscar a vontade de Deus em tudo o que fazemos e estar dispostos a obedecer, mesmo que isso signifique sacrificar os nossos próprios desejos e vontades. Ao vivermos dessa maneira, estaremos demonstrando que nossa fé em Deus é real e que estamos comprometidos em seguir os seus caminhos. E isso, por sua vez, nos traz paz, alegria e satisfação em nossas vidas, pois estaremos vivendo de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.